Irmãos, Diálogo da Fé, Silas Malafaia, vocês conhecem, mas antes se inscrevam no meu canal. Qual é a reflexão de hoje? É que ele se coloca numa posição muito autêntico e verdadeiro nas suas colocações, principalmente nesse momento que estamos vivendo da Covid. E ele gosta muito de colocar a sua defesa ao senhor Bolsonaro, o pior da história do Brasil. E nós temos que, como cidadão pensante, analisar dentro das nossas boas condutas que homens nenhum, se auto-ordenando pastores, conhecedores da palavra de Deus, e usando a Bíblia, alguns capítulos e versículos, para fazer uma interpretação, pronto, esqueça disto. É um ponto negativo. Hoje, nós não estamos precisando de nenhuma interpretação bíblica, que ela não vai dar uma resposta para aquilo que estamos vivendo e para aquilo que vamos passar futuramente. O que importa nesse momento é a sobrevivência de cada um de nós e afastar esse político que está aí, nada fez e nada faz. Então, essa análise e esses conselhos desse pastor não corresponde a uma realidade humana, mas sim a sua própria interpretação. Eu quero qualificar a tua colocação como errada e falha, como homem que é, pecador que é. Nós, seres humanos, não precisamos e nem temos assim a necessidade de sair por aí e achar que o Silas Malafaia ou outro, com as suas palavras, vai fazer a gente melhor, mas sim pior. Porque a voz dele significa discórdia, briga, insulto, separações. É um Martim Lutero da vida. É um insultador da palavra de Deus. Porque a palavra autêntica é a obediência. O primeiro fato é que ele não obedece à Bíblia, porque ele funda uma religião, porque ele cria uma religião, porque ele aceitou uma religião em nome de Jesus Cristo. Isso não é bíblico, é pessoal, é humano. Se a pessoa interpreta a Bíblia como fonte de fé e verdade, se ela é realmente uma verdade, para ele serviria a igreja de Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sob essa pedra ficarei minha igreja. Independente dos homens que erraram, independente das falhas que cometeram, mas a igreja é constituída por Jesus, pelo menos a palavra diz que sim, e os seus sucessores dão continuidade. Muito bem. Agora, seria errado eu pensar que Jesus Cristo, com essa Bíblia, que é tanto falada, principalmente do Velho Testamento, tivesse algum significado, se ela fosse um manual para a vida da salvação das pessoas, um caminho, ela já tinha que estar lá desde o dia que Deus criou Adão e Eva, esse manual que ele tanto se refere. Mas não estava, não tinha. O manual que Deus deu para cada um de nós é o livre-arbítrio, a nossa própria independência. Então Deus sempre nos colocou numa posição de nós escolher os nossos caminhos para os nossos anseios e desejos. E nunca Deus colocou em nossa vida que a gente tem que seguir um livro, uma Bíblia, porque ali é constituída, escrito por erros e acertos. Quantos erros não tem ali? Quantos caminhos errados não tem ali? Quantas mentiras não tem ali? Haja vista, se a gente for olhar as pragas de antigamente, que tinha, hoje a ciência dá uma resposta como cura. Então a gente tem que analisar bem a Bíblia, não que eu esteja desfazendo dela, é um livro importante, mas ela muitas vezes, para muitos de cabeça pequena como ele, se coloca numa posição que diz que acredita na Bíblia, fielmente na Bíblia, mas não olha a história dela e a realidade dela que ela passa para cada um de nós. Então, os conselhos dele, do Malafaia, não têm importância para a salvação de ninguém. Quando um jovem pergunta para ele, gays, pecadores, não, ele diz, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a Bíblia diz que sim. Não, a Bíblia não fala merda nenhuma em relação a isso. Entendeu? São conjunturas, são palavras, né? São algo ali colocado
que hoje se colocam na posição da sua própria liberdade, na sua própria vontade, do seu próprio desejo, porque cada um possa responder pelos seus atos. Não é a Bíblia que vai dizer se você vai, se você não vai para o céu. Ela não coloca na posição que eu dependo de uma crença, depende de uma função, depende de um pregador para que eu possa ir para o céu. A igreja está aí, foi constituída, sim, é verdade, por homens e mulheres que pecam. Mas vocês podem observar que todos aqueles que serviram a esse Deus nunca precisou de um livro chamado Bíblia, mas sim aceitar o seu próprio chamado, seguir esse caminho que a natureza nos propõe e nos dá. Agora a gente vive esse momento do Covid. Quantas pessoas não estão mentindo, enganando? Tem pessoas vendendo água, feijão, arroz, bandeira, tudo em nome de Jesus Cristo. Isto é bíblico. Malafaia tem uma religião particular, isto é bíblico. Então isso não tem importância nenhuma, porque se ele acredita na Bíblia, tem uma fonte real para ele, né? Categoricamente, mas ele desobedece radicalmente. Porque quando Jesus determinou essa igreja, tu és Pedro, e sobre essa pedra que crê minha igreja, lá não estava a igreja dele, lá não está a igreja dele, lá não tem o fundamento da igreja dele. A história diz que não. Você acha que Deus começou a igreja dele ontem? Aí você olha para os nossos antepassados, que não conheceu a igreja, o Malafaia e os seus fundadores. O que foi que aconteceu com nossos irmãos? Jesus deixou para trás? A Bíblia estava trancada, escondida com 7 chaves? Então nós temos que analisar que os conselhos e as meditações do pastor Silas Malafaia não têm nenhum significado para absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele vai continuar com as suas bravatas, com as suas colocações, com as suas interpretações, dizendo que ele acredita na Bíblia como fonte de fé, mas para acreditar na Bíblia como fonte de fé, você tem que aceitar ela como instrumento da Igreja Católica Apostólica Romana. Não de Constantino, não é verdade? Não do Martinho Lutero, não de João Calvino, né? Então, esses homens que separam constantemente e fundam as crenças em nome da Bíblia. Então, nesse contexto e nesse pensamento, a Bíblia não tem fundamento nenhum para a salvação da humanidade, mas sim para a discórdia, separações, mentiras e enganações. Porque a interpretação, se ela é verdadeira, todos têm que seguir um caminho religioso. É lógico, tem erros, tem falhas, tem pecado, mas que cada um pague pela sua mal conduta, não é verdade? Não é eu que vou pagar pela conduta de um padre, de um frei, de uma irmã, não. Eles que pagam pela sua conduta. Mas a casa-mãe continua sendo uma casa-mãe. Então eu deixo essa reflexão. Não sigam conselhos de Malafaia, não aceite as orientações dele como fonte, porque isto não resolve nada. Faça com que essas palavras dele não reflitam em tua vida. Haja por você só. Analise com consciência e bom senso o que você pode fazer de melhor. Aceite a tua fé plena, absoluta, em silêncio. Siga teu caminho e seja feliz. Abrace aquilo que você tem como fonte de fé e de esperança e nunca se deixe enganar por quem quer que seja, principalmente pelo pastor Silas Malafaia, que ele não tem autoridade nenhuma, biblicamente nem historicamente, para ensinar quem quer que seja. Deus abençoe a todos, para aqueles que acreditam. Eu, particularmente, acredito no Deus vivo e real, que esteja no meio de nós, que está em cada mente, em cada coração, em cada ato que você faz, e não passe a querer iludir as pessoas e achar que as suas interpretações são melhores do que a dos outros. A história diz que o homem não deve acreditar no outro homem, que isto é obra que realmente laça muita gente. Deus abençoe. A Bíblia é você e a tua história. Pegue um papel em branco e faça uma carta sobre a tua vida e guarde e leve para Deus quando você chegar lá na plenitude. Que a cartilha que você tem que realmente ter como base para a tua vida é a tua própria vida aqui na terra, como é que você vai viver para se entregar a Deus nessa plenitude. Deus abençoe.